Leonardos, também sou membro e secretária da Comissão de Direito da Moda da OAB do Rio de Janeiro, e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês esse painel que vai falar sobre a proteção de estampas no Brasil e nos Estados Unidos. E para apresentar esse painel, né, como moderadora, a gente vai ter o Luiz Edgar Montauri Pimenta. Então, o Luiz, ele é advogado, sócio sênior do escritório Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello Advogados, com mais de 30 anos de experiência no campo da propriedade intelectual, e ele lidera a equipe de contencioso judicial do escritório. E como especialista na área, né, da indústria, a gente trouxe o Pedro Rosman, que ele é diretor criativo e fundador da Parioca, uma marca que é genderless e ageless. E também a gente vai ter a Linda Symes, que ela é partner at Knoll Martens IP Law nos Estados Unidos, que ela está com a gente virtualmente. E desde já eu já peço desculpas também, porque a nossa convidada, a Fernanda Freitas, que ela é diretora do Grupo Soma, né, da equipe jurídica, ela teve uma questão de saúde que ela não vai poder participar. Mas, enfim, acredito que o painel vai ser muito legal. Eu peço a todo mundo, todos os participantes, que mantenham seus microfones e câmeras fechadas e só abram ao final, quando a gente for abrir para perguntas. E é isso, o palco é de vocês e bom painel a todos nós. Obrigado, Nicole. Boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra à Linda, que é uma advogada que eu já conheço há muitos anos, eu não vou nem dizer há quantos anos, porque são muitos, e ela pode ficar um pouco constrangida. Can you understand? Are we okay with the translation, Linda? I'm not seeing any translation. Wow. Linda, so you should click. There is a interpretation icon in your screen, probably. Imagine isso está acontecendo. You can choose to listen in English, Portuguese, or whatever. Okay, I clicked on English. English. Okay, so você agora está nos ouvindo em inglês? Yes. Okay, so I will keep, while I talk to you, I will speak in English, and then someone is going to be translating into Portuguese for our audience. So what I was saying is that I know you for a very long time. I won't tell for how many years, not to you to feel bad about it. And Linda is a great lawyer in the US, in California, at the firm of Knoll Martens. We had some cases together, and she succeeded in all cases we had with Linda in the US for Brazilian clients. And she will be talking about the title of our panel, and I will give the word to her. Linda, please go ahead. Okay, thank you. Thanks, everybody. And thank you for inviting me, Luis. Okay, so I'm going to share my screen. The host needs to allow me to screen share. Okay. Now is it working? Now it's good? Okay, yeah, here we go. Okay. And then, okay, where's share? Yeah. Okay. There you go. Okay, so can you all see the screen? Yes. Right, so the first type of protection, of intellectual property protection I'm going to discuss is copyright protection, which is actually the easiest type of protection. É o tipo de proteção mais fácil de obter. E eu não sei se é exatamente da mesma forma no Brasil, mas nos Estados Unidos é bem fácil de obter esse registro de direitos autorais. Você comparar isso com patentes de design ou registros de marcas nos Estados Unidos. E os benefícios desse registro de direitos autorais é que você pode usar isso em processos, em caso de violação dos direitos autorais. Então, nos Estados Unidos, você precisa ter um registro se você quer começar um processo. Isso é confirmado pela Suprema Corte Americana. Você precisa de um registro
tá? Simplesmente um pedido não é suficiente. Como o Brasil faz parte da Convenção de Berna, talvez vocês tenham ouvido que as empresas brasileiras não precisam de registros de direitos autorais para começarem o processo nos Estados Unidos, mas, na verdade, existe um benefício enorme em ter esse registro. Então, eu realmente indico a todos que registrem os seus desenhos imediatamente, e especialmente nos primeiros 3 meses, porque esse registro de direitos autorais te dá proteções em caso de violações. Então, se vocês têm isso, isso já previne várias situações. E se vocês tiverem que mandar uma carta, por exemplo, para uma empresa americana e já tem essa comprovação do seu registro, isso já é uma documentação muito valiosa para apresentar a quem estiver violando essas questões de direitos autorais. Então, eu realmente indico isso. E isso também te permite começar com outros processos, e se você vê, por exemplo, uma violação dos seus direitos autorais em redes sociais, você já pode lidar com isso para tirar esse conteúdo da internet. Então, eu indico que vocês façam isso durante os primeiros 3 meses após a publicação do seu trabalho, ou seja, a partir do dia em que esse trabalho é apresentado ao público. E se você não quiser fazer isso com cada desenho ou design novo, você pode marcar no seu calendário, por exemplo, 2 meses depois de mostrar um design para o público, marcar isso para registrar esse documento de direitos autorais dentro dos primeiros 3 meses. Se vocês detectarem uma violação cedo, vocês podem pedir uma aceleração desse processo, uma urgência, um pedido de urgência, mas normalmente conseguir esse registro de direitos autorais demora de 8 a 10 meses. E isso pode ser feito online, vocês podem fazer isso sozinhos, entrarem nesse site do Escritório de Direitos Autorais americano. E claro que fazemos isso para os nossos clientes, muitas vezes ajudamos eles a passarem por isso de uma forma mais fácil. E esse escritório de direitos autorais tem algumas coisas que eles não gostam de registrar, por exemplo, formas geométricas como círculos, triângulos, zigue-zagues. Eles não gostam de registrar essas formas normalmente. Claro que podem existir exceções em alguns designs que têm várias formas geométricas, mas se tiver só uma forma geométrica, o seu pedido provavelmente será rejeitado. Eu vou passar para o próximo slide. Falando em formas geométricas, esse é um caso da Corte Suprema que confirmou a lei em relação a direitos autorais, em relação a desenhos de roupas. Então, a forma dessa roupa e o caimento dela no corpo, isso não é protegido, porque isso é utilitário, tem uma função. Mas qualquer aspecto desse design que é aplicado à roupa, isso é protegido sim, sob a lei de direitos autorais. Então, aqui temos algumas roupas específicas e a decisão foi que elas não são protegidas sob a lei de direitos autorais, porque elas têm uma funcionalidade e a Corte Suprema falou que tem uma separação aqui do conceito e da natureza utilitária da roupa, mas então que seria protegido sim pelos direitos autorais. Então existe essa ideia da separação de conceito. O design pode ser separado, como um trabalho artístico pode ser separado do aspecto utilitário da roupa. Esse é o aspecto fundamental aqui para o design de
roupas. Se você tem um design que pode ser protegido e existe um infrator, você precisa provar que você é o proprietário desse trabalho e que você registrou isso e, claro, precisa comprovar que esse trabalho foi copiado. Então, muitas vezes é difícil achar uma evidência direta dessa imitação e muitas vezes é importante ver se o infrator teve acesso ao trabalho e muitas vezes é fácil de achar isso hoje em dia através da internet e que o trabalho do infrator seja muito parecido em sua expressão e ideias gerais. Então, essa é a questão chave aqui, essa violação de direitos autorais. Então, existe um teste extrínseco e um teste intrínseco. No primeiro, é necessário mostrar essa sobreposição. Perdão que eu passei do meu slide aqui, só um minuto. Passei. Bom, então, eu vou dar alguns exemplos aqui sobre esses testes que são muito difíceis de conceitualizar, mas basicamente isso tem a ver com características parecidas nos designs. Aqui temos 2 designs onde, só um segundo, onde o infrator fez algumas modificações muito pequenas em relação ao design desse tecido. Isso foi considerado, sim, uma violação. E vocês podem ver aqui algumas modificações muito sutis, algumas penas a mais no design. Mas, de qualquer jeito, isso foi considerado, sim, uma violação. Aqui temos outro design que também foi considerado uma violação, apesar das cores serem outras. E temos as flores aqui no design, que estão um pouquinho diferentes, mas são muito parecidas. Então, existe realmente uma imagem muito parecida aqui. E isso foi considerado, sim, uma violação. Esse exemplo daqui não foi considerado uma violação porque a corte decidiu que os designs eram muito comuns. Esse zigue-zague que estamos vendo na imagem é um design muito comum em tecidos e roupas e na indústria da moda. Então, o tribunal decidiu que esse não era um material com um direito autoral, então que não existia uma violação. O tribunal vai eliminar qualquer coisa que ele determinar que não seja um assunto protegido por direitos autorais antes de fazer essa análise de características parecidas. Então, aqui eles determinaram que não houve uma violação. Isso é permitido. Então, aqui temos outro caso com uma estampa. Temos características parecidas aqui entre as flores, as cores mudaram, mas isso não foi suficiente para evitar que esses designs realmente fossem considerados muito parecidos. Então, aqui temos outra violação. Aqui temos outro design. Temos muitos registros de direitos autorais para esse tipo de design nos Estados Unidos. Essas rendas que vemos aqui e essas estampas. Então, Linda, para decidir se houve uma violação ou não, é o juiz quem decide sobre
se esses designs realmente são parecidos, essas estampas, ou existe um especialista que vai falar ao juiz que existe uma violação aqui? Bom, o juiz vai determinar o parecer. Se isso chegar até um júri, será o júri que chegará ao parecer final. Eu já vi alguns casos que tinham a ver com roupas e detalhes em roupas, e um especialista, nesse caso específico, que envolvia um bordado, esse especialista explicou como a roupa é protegida sim por direitos autorais, mas a análise final sobre as características parecidas foi conduzida pelo juiz. Mas se isso chegar até um júri, bom, poucos desses casos chegam até um júri, menos de 3% desses casos, mas se eles chegarem até um júri, aí teríamos um especialista da indústria da moda falando sobre como esses designs poderiam ter sido feitos de uma forma diferente. O especialista falaria sobre os tipos de design diferentes que estão disponíveis, as inspirações diferentes que existem, mas que copiaram esse específico. Isso responde à sua pergunta? Sim, obrigado. Então, essa foi uma violação. E aqui temos mais uma. Variações muito sutis nas cores e na pintura em si, que está nesse design, mas ainda são muito parecidas entre si. E quando o acesso é comprovado, isso já ajuda a mostrar que isso é uma violação. Agora, nesse exemplo, a ideia de colocar flores em tecidos, claro que não é algo que é protegido, mas flores específicas como rosas e um design também não é algo protegido. O que é protegido é a expressão. E essas duas expressões são bem diferentes. Então, esse não é um caso de direitos autorais. Só porque as flores estão posicionadas para baixo, isso não significa que essa expressão seja protegida. Então, aqui o parecer foi que não houve uma violação. Nesse caso, não chegaram a um parecer. Ah, não, chegaram sim a um parecer, perdão. Eu tenho mais alguns exemplos aqui. Nesse caso, encontraram uma violação, o que é interessante, porque vemos várias variações no design aqui, mas o tribunal considerou que elas são suficientemente parecidas para determinar uma violação e houve uma comprovação de acesso ao design do requerente. Então, assim, de quem está copiando de quem, na verdade, né? Quem está copiando de quem. Do you have any questions? Vocês têm alguma pergunta para mim? Não, nós estávamos dizendo que no slide anterior estávamos falando aqui que temos o requerente e o requerido, né? O requerente, a loja H&M, eles são proprietários de um design que é muito parecido com o design de outra pessoa. Foi só um comentário que estávamos fazendo entre a gente. Sim, é interessante porque eu não conheço toda a evidência que foi apresentada nesse caso específico. Sim. Claro que quando estamos defendendo um caso, o que faríamos
seria procurar vários designs parecidos presentes na indústria, não é? Então, essa seria a primeira coisa que faríamos. Iríamos, por exemplo, para a faculdade de moda, para a biblioteca, procuraríamos várias referências relacionadas com esse design para argumentar que esse design veio de outro lugar ou que são tão comuns na indústria e qualquer direito autoral aqui seria mínimo. Por isso, sempre é bom escolher o advogado ou advogada indicado para o trabalho. Esse é interessante porque é uma estampa com zigue, que tem algumas variações, e você não precisa de muita criatividade aqui, não é? Para entender que tem uma questão de direitos autorais. Existe uma variação no zigue-zague, nas cores, nas sombras, e aqui o tribunal determinou uma violação. This one we have flowers again, but this was held to be an infringement. Bom, temos flores novamente. Isso era uma violação. As flores no fundo tem a combinação do arranjo das flores. É um pouco diferente, se você olhar, é um pouco diferente. Parecia que foi diretamente copiado, mas eles tentaram fazer algumas mudanças e isso não foi suficiente. Esse tipo de desenho mostra que começaram do original e tentaram fazer uma pequena variação, e nesse tipo de situação, o tribunal geralmente vai encontrar uma infração, uma violação. Bom, esse aqui não chegou a uma decisão final, mas é um caso que foi depositado e acho que foi contra a Zara. Na verdade, foi um caso, um processo aberto contra a Zara e eles chegaram a um acordo. Eu não sei se isso mostra que, a não ser que haja muitos desenhos de terceiras partes, um dos meus casos, nós fomos à história persa e encontramos muitos desenhos da Paisley que tinham sido usados séculos atrás, e esse talvez seja um desses casos. Apenas olhando lado a lado, definitivamente existe um risco de um achado substancialmente similar e as partes chegaram a um acordo, preferiram. Esse aqui é um outro que eu teria esperado um achado de similaridade. Isso aqui também chegou-se a um acordo. Forever 21. É uma piada. Você está traduzindo as piadas. Forever 21. Processa H&M e o outro, por sua vez, já copiou essa piada. E aqui é um outro que foi aberto pela Bibi Dakota. Esse aqui, a não ser que eles saiam com evidência de terceira parte de que isso aqui era um padrão antigo, da antiguidade, isso talvez foi um caso de similaridade substancial. Isso aqui envolveu as mesmas partes. Um outro padrão, esse aqui, esse não parece tão próximo. As similaridades, a não ser que seja basicamente a troca de cor, a inversão de cor, mas parece que resultou do anterior. Então, existe um achado de similaridade substancial. Bom, antes de irmos em frente para
proteção de padrão de desenho. Vocês têm alguma pergunta com relação a isso? Não acho, pode ir em frente. Então, essa proteção de patente de desenho, que não é tão fácil de obter como copyright, mas ainda é relativamente simples em comparação com tentar obter um registro de marca fantasia ou uma patente de utilidade. Isso cobre o desenho novo, original e ornamental para um artigo de manufatura. O desenho tem que ser puramente ornamental, e se você tem uma patente de desenho por 15 anos, a contar da emissão, leva aproximadamente de 18 a 21 meses para de depósito até obter a patente. Às vezes é mais rápido do que isso e às vezes é possível acelerar o pedido. A questão com a patente de desenho, você tem que depositar, tem um período de carência de 1 ano, mas se você não faz, é uma corrida para o escritório de patentes. Então, isso reduz a novidade do seu desenho e pode tornar mais difícil que você obtenha o padrão. No escritório de patentes, ele faz uma análise do que está no mercado. Então, basicamente, eles aceitam a sua declaração e o seu pedido, e se parecer que tem alguma criatividade, eles vão aceitar. Você pode abrir um processo com base em um pedido de desenho, um depósito de desenho ainda pendente? Não. Você tem que esperar que o registro seja concedido, não com base num pedido. Então, e você pode acelerar o processo se você mostrar ao examinador que existe uma violação se dando. Bom, existem maneiras de acelerar o processo. Você basicamente diz ao seu advogado que existe uma violação, mas o problema é que teria que... Por isso que é uma corrida para os escritórios de patentes, porque se uma coisa existe antes de você depositar o seu pedido, pode ser considerado um FIRA. O seu direito depende do dia que você faz o depósito do seu pedido. Diferentemente dos direitos de copyright, se você encontra uma infração, uma violação dentro dos primeiros 3 meses, você definitivamente precisa ir ao escritório de copyright e acelerar o seu pedido para... Então, os seus copyrights, seus direitos de reprodução existem a partir do dia que você cria qualquer que seja o assunto protegido pelos copyrights, a passo que o desenho apenas existe no dia que você faz o pedido de registro do desenho. Então, é mais como uma invenção. E é tratado da mesma forma em termos de quando o direito existe, é como como uma patente de um eletrodoméstico. É um pouco diferente e definitivamente é mais caro obter o padrão ou a patente do desenho, mas se você obtém os direitos de desenho, então existirá por 15 anos e com frequência já não faz sentido que os designers investam. Você pode fazer um pedido, um depósito por algo como $3.000, mas se você tem uma coisa que vai embora na próxima temporada, talvez você não queira, mas se você tem uma coisa que você espera que dure algumas temporadas, aí sim. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de patentes de desenho na indústria da moda. E quando você tem uma violação, o teste é interessante. Tem um quê de copyright e tem um quê de trademark, de marca. Então, o produto acusado tem que parecer substancialmente similar. Então, por exemplo, se existem
se existem múltiplos, é difícil entrar com pedido. Você pode fazer uma pesquisa de patente de desenho para provar que existe uma violação. Existem casos que chegam à decisão e a razão é que a patente de desenho tem bem mais efetividade se não tiver sido questionada, e é bastante fácil encontrar FIRE-up. Então, eu tive um caso contra a empresa de sapatos que tinham uma patente de desenho, e a primeira coisa que nós fazemos, que é semelhante, é uma pesquisa, e aí eles deixam o caso. E essa patente de desenho, a fim de você obtê-la, o requisito de novidade não é tão alto. E no caso de sapato que eu mencionei, era um tênis com umas fagulhas. Então, isso o lugar das fagulhas era um pouco diferente. E o examinador do escritório de patentes não estava tão ciente. Muitos desses casos nunca chegam muito longe. Aqui está um exemplo de uma patente de desenho de uma bolsa Louis Vuitton. Então, o desenho do artigo é somente o desenho que é protegido, não a função desse artigo útil. Então, isso aqui é um sutiã para esporte. O desenho está protegido, e onde há linhas interrompidas no desenho, esses não são protegidos. Então, o artigo em si tem que ter uma linha em particular para funcionar. Isso não é sujeito à proteção. Isso aqui são desenhos solicitando patentes de desenho. Isso aqui é interessante. É um vestido da Stella McCartney. E a função do vestido não está coberta. Na verdade, a linha e o corte, vocês podem ver do lado esquerdo que existem linhas quebradas, e mostra que não é protegível, mas linhas pontilhadas. Mas as bolinhas, ou seja, combina com a maneira como o vestido é cortado, ou seja, isso pode ser protegido. É interessante porque, na verdade, Luiz diz que sabe que eu tenho um vestido que tem um formato bastante semelhante, mas não com essas bolinhas, polka dots. Isso não seria considerado uma infração. Isso aqui foi uma patente de utilidade obtido em 1937 para esse vestido de dobras original, wrap dress, ou um vestido de envoltório. E uma patente de utilidade vai levar mais tempo, seria muito mais caro, porque você tem muito mais argumentação com relação ao escritório de patentes, e muitas vezes existem rejeições, de forma que isso levaria bem mais tempo, talvez mais de 2 anos, e estaria mais caro também. São poucos que. Então, isso aqui é um outro. Isso aqui é do tênis Nike que foi mostrado
no caso de Volta ao Futuro, e é um sistema automático de amarração. Tem uma característica técnica. Isso aqui é interessante. E o bolso da frente foi desenhado para receber um container de bebida, uma embalagem de bebida, um recipiente de bebida. E isso é digno, sujeito a patente. Isso aqui até me surpresa. Tem um cooler, eu acho, né? Então, para todos os bebedores de cerveja dos Estados Unidos. E esse aqui é um sutiã que tem maneiras múltiplas de prender. E houve um processo na justiça contra a Victoria's Secret envolvendo essa patente. Então, se você tem qualquer roupa que tenha algo semelhante, tem aspectos utilitários mais do que visuais, então se insere na proteção de patente de utilidade. Bom, então, direitos de marca fantasia, trademark, marca comercial, obviamente, é outro direito de propriedade industrial valioso das empresas da indústria da moda. Se você tem um registro, então, suas presunções são valiosas. Você é a presunção de propriedade, mas você não precisa ter o registro de marca para reclamar esses direitos. Se você quer aplicar seu direito, você tem que provar que você tem uma marca válida e que existe uma possibilidade de confusão. Você não precisa de um registro, mas você precisa provar que os consumidores dos Estados Unidos ficariam provavelmente confusos em pensar que os dois desenhos estão vinculados de alguma maneira, licenciados e aprovados. E aqui está um registro de marca, eu acho que vocês conhecem isso aqui, é Christian Louboutin, que é a sola vermelha do sapato, e isso é conhecido amplamente. Isso aqui é a bolsa Birkin original, que foi uma marca registrada, e os sapatos Converse, os tênis Converse, e isso também é uma marca registrada, a Tiffany Blue, a cor azul, isso foi registrado. Adidas, como é conhecido, as listras e também a costura da Levi's. Na nossa empresa, nós lidamos com o caso da Levi's por exatamente essa etiqueta vermelha no bolso de trás, com esse desenho do V, e isso foi aplicado recentemente aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos agora no final do processo discutindo os valores da compensação. Foi uma grande empresa brasileira que infringiu essas marcas da Levi's por vários anos e esperemos que sejam cifras significativas de indenização para os padrões brasileiros. Aqui, a Levi's, muitas empresas, geralmente, muitas empresas procuram copiar, e aqui o caso termina com um acordo bem cedo. Nós tentamos fazer isso, mas eles não colaboraram, então nós tivemos que ir ao tribunal. Mas, Linda, muito obrigado, foi uma apresentação interessante. Eu tenho algumas perguntas
E se nós tivermos tempo, eu vou passar a palavra para o Pedro, para que aqui eu apresente novamente, apenas para essa nova plateia. Obrigada, Linda, mais uma vez. Acho que foi muito esclarecedora a sua apresentação. Tenho certeza que deixou todo mundo... Foi muito esclarecedora, mas deixou todo mundo com mais curiosidade ainda para estudar o tema. E agora eu passo a palavra para o Pedro. Então, como eu tinha falado, o Pedro ele é diretor criativo, fundador da Parioca, que é uma marca carioca, né? Então, é uma marca mais de beachwear, né? Carioca do Rio de Janeiro. Carioca, linda, só explicando. Quem é carioca é porque nasceu aqui no Rio de Janeiro. E é isso, eu passo a palavra para o Pedro para ele contar um pouquinho para a gente sobre a empresa, enfim, como é o processo criativo das estampas, que acho que é o seu diferencial, né, Pedro? Então, prazer, Pedro. Comecei a Parioca 7 anos atrás e a empresa tem uma identidade muito forte ligada às padronagens, né? Os nossos padrões são os padrões divertidos, exclusivos, e todos brincam com... São estampas divertidas, um pouco, como é que pode dizer, tem quase um porno chique, né? Uma mistura do corpo humano com... de forma... A gente brinca com o corpo humano de forma com que o corpo... Não fica ousado. Ele criam-se padrões a partir da imagem do corpo humano. Sim. Né? Então, como é que eu posso... Só para a identidade da marca está muito ligada a isso. Então, como qualquer outra marca, por que é importante a gente conseguir proteger o nosso padrão? Porque aquilo representa exatamente não só a marca, mas o grupo que segue aquela marca, né? Sim. Então, tem diversas empresas que você, sem ter a logomarca da empresa, você consegue claramente identificar que aquilo é de uma marca ou não, né? Que é o caso, por exemplo, Missoni. Quando você vê aquele padrão de, né, têxtil em qualquer outra marca, ou você pensa que é Missoni ou que é tipo Missoni, né? E aquilo representa um grupo. Assim como a Farm também, você olha para um produto e você sabe que aquilo é Farm. Então, por que proteger isso? Porque se você pega você pega uma padronagem de uma dessas marcas que tem uma identidade muito forte, você aplica em qualquer outra coisa, mesmo que seja de outro ramo, você acaba levando o consumidor a achar que aquilo ou é uma colaboração ou que é a própria marca. Que é a própria marca. Sim. Então, daí esse medo das marcas de se proteger, né? E é um trabalho que tem que ser feito muito de perto, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos, Linda, até se você puder trazer um panorama dos Estados Unidos, eu não sei como funciona a questão das marcas, né? O tempo que demora para o USPTO analisar os registros e conceder, porque aqui acaba que as empresas não registram como marca, né, as estampas, enfim, porque o tempo que demora para o INPI conceder já é o tempo que aquilo nem está mais em linha, né, não está mais sendo comercializado. Então, acho que quando você trabalha com uma empresa de moda, primeiro que você tem que estar muito ligado, né? Ter advogados que estão sempre muito ligados para ver quem está eventualmente infringindo aquilo, né? E fazer realmente um enforcement daquilo, né? E eu acho que o Pedro, ele tem estampas muito originais, né, Pedro? Eu acho que eu não conheço ninguém que siga essa tendência desse porno chique. Realmente são coisas muito marcantes, né? Na verdade... Quando você, assim como a marca é como uma pessoa, né? Ela tem maturidade, ela cresce e ela se desenvolve ao longo dos anos, né? E se desenvolve junto com os seus clientes. Então, você acaba tendo uma direção de indo mais para um lado ou para o outro de acordo com os valores que o seu grupo e aquela geração segue, né? Então, quando você como marca, quando você vai criar uma estampa, um padrão, o mais importante de tudo é você seguir a sua identidade e a partir daí você traz elementos para aquela nova coleção. Então vamos supor, a Parioca, a gente tem a identidade da marca beira esse porno chique, a gente brinca com o corpo humano. Então
eu posso fazer uma coleção de universo, ou fundo do mar, ou qualquer outra coisa, mas vou sempre trazer para dentro do meu universo, né? Para que qualquer pessoa que olhe para a minha marca vai olhar, por mais que aquele padrão seja uma coleção nova, aquilo faz parte de tá dentro abaixo de um guarda-chuva. Pedro, mas você, como tem uma linha muito grande, eu conheço pouco, mas conheço a tua marca, o design dos teus produtos. Como é que você faz para proteger uma determinada estampa e a outra não? Porque é uma quantidade grande, você evidentemente não protege isso tudo, né? E isso tem custo. Você estava me falando há pouco tempo, antes da gente começar, você exporta. Sim. Então, se você for proteger, não só no Brasil, como em algum outro lugar, isso é custo. Como é que você faz para escolher o que você vai proteger e o que você vai deixar sem proteção legal, digamos assim? A dificuldade está aí pelo seguinte, um padrão funciona num país e não funciona no outro, né? Então, assim, um padrão que funciona muito nos Estados Unidos pode não funcionar no Brasil. Não só o desenho em si, mas as cores. E se você muda o padrão, se você muda o tamanho da padronagem, né? Se o desenho na aplicação ela está desse tamanho ou desse, aquilo vira um produto totalmente diferente. Então, assim, a dificuldade é você conseguir captar antes qual o padrão que vai ser um sucesso, qual não vai ser, né? Mas isso é uma missão quase impossível, né? Para quem tem o cheiro do negócio, dono da marca. Você está há quantos anos no mercado? Eu vou entrar no meu 8º exercício agora, no final do ano. No dia 16 de dezembro, a gente faz 7 anos e inicia o 8º exercício. Eu já fiz, aí a gente já tem mais de 60 estampas. Nossa. Ao longo do tempo. E você é uma pessoa que conhece o assunto propriedade intelectual, porque teu pai é um profissional que trabalhou muitos anos com isso. Então você aprendeu isso. Sim. E isso te trouxe alguma preocupação adicional em relação aos teus concorrentes, pelo fato de você saber o que é propriedade intelectual, carregar essa bagagem? A gente sempre vê que tem gente que copia ou então faz uma coisa muito parecida, né? A verdade é a inspiração, né? Você fala, não é a cópia, é inspirado. Assim, a verdade é que você também não tem como proteger, por exemplo, no nosso caso, a Parioca, que a gente faz essa estampa pornográfica, não tem como proteger a ideia, né? Sim. Não dá para falar, não, ninguém pode fazer esse tipo de padrão. Então... Mas como são coisas tão originais, qualquer coisa que chegue próximo ali, a gente não está falando de uma padronagem de flores. Isso. Né? Uma padronagem quadriculada, algo que está normalizado na indústria. Né? A gente está falando de coisas muito específicas. Então, acho que fica até mais fácil de identificar, né? Quando alguém está tentando copiar aquilo. Porque como que chegou aquilo, né? Uma coisa tão... Aí a pessoa fala, é tipo Parioca. Exato. Mas não é. Posso fazer um comentário daquilo, Luiz? Pode, mas acho que vocês se te ouvem bem. Aparece aqui com a gente. Só que eu... Hi, Linda. I'm Andrea. Você não está aparecendo, né? Não. Vem cá. Olá, linda, eu sou a Andrea. Hi, Linda. I'm Andrea. Nice to meet you. Olá, linda, eu sou a Andrea. Prazer. Luiz falou muito de você. Eu já escutei de um estilista famoso com quem a gente teve uma palestra, inclusive, aqui na própria comissão. Ele disse o seguinte sobre essa pergunta que o Luiz te fez. Escolher o que proteger e deixar de lado o que não proteger, né? Ele disse o seguinte, que em determinado momento o estilista é de fato copiado. É impossível, nesse meio, não ser copiado. Não é se você vai ser copiado, mas quando você vai ser copiado. E aí escolher... Eu ainda vou além. Eu já ouvi dizer... A preocupação fica muito grande quando ele não é copiado. Exatamente, né? Você pode ter alguma coisa errada. E aí ele disse, eles fazem o que é chamado de uma homenagem. Né? A cópia, eu não copiei fulano de tal, eu apenas fiz uma homenagem
ao estilista tal. Muito bem. Então, dito isso, ele disse que ele era uma pessoa muito renomada, enfim, já com anos de carreira, e ele disse que ele escolhe simplesmente ou ele move on para uma outra coleção, esquece aquela completamente que virou cópia e vulgarizou a marca dele, ou aquele produto é tão especial para ele que aí aquele sim ele vai buscar proteção através dos mecanismos, dos sistemas que a propriedade intelectual oferece para aquele produto em si. Então, essa é a opinião dele como estilista, mas que a cópia vai sempre existir é inevitável. Mas eu tenho uma contra-resposta sobre isso, pelo seguinte, né? Com a internet, com o Instagram, com todas as plataformas sociais, quando você cria um novo produto e você posta, aquilo é replicado, e as pessoas compram e elas usam, e aquilo, né, você vê o tempo todo, querendo ou não, aquilo é uma prova de que aquilo é daquela marca, você concorda? Por mais que você não... Porque para as marcas é um custo muito grande, né? Sim. Não só financeiro, mas de tempo e tudo para conseguir registrar isso. Sim. Muita gente nem sabe, né, a respeito disso, mas o fato daquilo ser replicado, estar na internet e ser datado, você consegue comprovar que aquilo, de fato, é seu design, né? Sim, claro. Quanto mais você fez de publicações, posts e divulgações do seu produto, da sua marca, mais chances você tem de comprovar a sua própria autoria. Ao mesmo tempo que facilita a cópia, também facilita a comprovação de originalidade. Não, eu acho que um outro ponto, só complementando, né, porque a gente sempre fala isso no escritório, né, que o advogado ele analisa se tem uma cópia ou não. Mas tem coisa, exatamente isso que a Andrea falou, né, que se aquela estampa tem um valor emocional para você, se aquele design tem um valor emocional para você, aí isso é uma decisão comercial, né? Sim. Enfim, apesar de às vezes existir uma cópia, aí é o seu julgamento como dono da empresa, né? Que se você vai querer investir naquilo, né? Investir emocionalmente, financeiramente ou não, né? Sim. E Pedro, você já usou alguma, tipo blockchain, alguma plataforma, alguma modalidade técnica para testar a originalidade? Ainda não. Mas você pensa como uma coisa interessante para você, ainda mais considerando que você exporta? Tem essa coisa que agora com a internet, com a disseminação do produto, fica tudo muito cansado, muito rápido também. Sim. Então, você, por mais que você quer proteger uma coisa, você pode continuar produzindo aquilo durante diversos anos, você tem que ter um novo já, né? A verdade é que as pessoas muitas vezes querem continuar comprando coisas que você já fez no passado, mas você tem que ir para frente. Sim. Você não também move on, entendeu? Porque se você tem a capacidade de design uma coisa excepcional agora, por que você não tem uma capacidade de desenvolver uma coisa ainda mais excepcional logo adiante, né? Então... Linda, I mentioned to you about the Levi's. Linda, eu mencionei para você o caso da Levi's no Brasil. Em relação à compensação, não é? Os números não são tão altos quanto eles são nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma pergunta para você em relação a danos. Como que isso é calculado em relação a direitos autorais, design, a violação e esses processos nos Estados Unidos? Porque o que nós ouvimos aqui é que esses valores de compensações nos Estados Unidos são altíssimos. Então, todo mundo se preocupa com cometer um erro nos Estados Unidos por causa disso. O que você pode nos contar em relação a essa questão? Bom, primeiramente, como eu já mencionei, pouquíssimos desses casos chegam ao tribunal. Então, geralmente, quando tem uma compensação muito alta é porque um júri esteve envolvido. E se eles identificaram uma responsabilização, no caso, de acordo com a apresentação do requerente, isso envolve uma compensação alta, um especialista em danos vai fazer uma avaliação que geralmente tem valores muito altos, e o requerente
pode deduzir os seus custos jurídicos dessa quantia e realmente, nesses casos, quando tem um júri envolvido, esse valor pode ser triplicado. Nesses casos em que falamos de valores muito altos, mas a maioria deles não chegam nesse ponto. Geralmente, as duas partes chegam a um acordo muito cedo. Recentemente, vimos um caso, um dos mais significativos, 135 milhões de dólares, que resultou de um caso de arbitragem de bebidas energéticas. Tinha um contrato envolvido que tinha sido violado. Então, outros fatores levaram a esse valor altíssimo. Existem critérios claros para calcular essas quantias, esses valores, vendas, isso é baseado em vendas. Bom, no caso de direitos autorais, se você tem um registro, normalmente a análise mais fácil de danos é estatutória, porque não temos que gastar muito dinheiro olhando para todas as notas, evidências de vendas, contratando especialista. Então, isso acontece normalmente dessa forma, nos casos de direitos autorais. E, normalmente, eles focam nesse tipo de danos, que isso normalmente vai de $750 a $30 mil por trabalho, ou seja, por registro. Então, se você tem um registro e 1.000 cópias de uma coisa lá, então o cálculo seria $30 mil, porque é um registro. Mas se existe evidência de uma violação intencional, isso pode ser aumentado para até $150 mil. Então, se um requerente de direitos autorais identificar essa violação cedo, eles vão procurar algum tipo de compensação por esse tipo de dano. Se parecer que a pessoa cometendo essa infração teve muito sucesso, então o requerente pode tentar querer achar um especialista para analisar o valor dessas vendas e correr atrás daquele valor. Então, nós, por exemplo, o requerente, teríamos feito aquelas vendas se essa cópia não tivesse acontecido. Toda essa análise de danos é uma parte muito importante de cada caso. Então, se você é o requerente, você vai querer mostrar que muitas vendas foram feitas, conseguiram um valor mais alto, e o outro lado vai querer olhar para os custos do produto, deduzir esses custos do valor total, e também vão olhar para outros produtos parecidos no mercado que poderiam ser considerados violações também. Então, o requerente quer mostrar que sem essa violação ele teria feito essas vendas, e o outro lado falaria, não, você não teria feito essas vendas porque existem outros produtos lá fora que também são parecidos. Então, não é uma coisa tão matemática e tão linear. Existe uma questão enorme de responsabilização aqui, e se isso chegar a um júri, depende do que o júri acreditar, basicamente. Ok, muito obrigado. Temos mais alguma pergunta do nosso público aqui? Eu vou dar uma olhada. Bom, vamos abrir agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Temos mais 5 minutinhos. Você me fez sobre qual estampa você iria proteger. É difícil porque tem muito a ver com o tamanho da sua empresa, né? Porque $2 mil pode não parecer muito para uma empresa grande, mas pode ser muito para uma empresa pequena. Né? E
E isso tem a ver exatamente com o número de peças que você vai produzir. Se você está produzindo 20 peças, $2.000 parece muito. Se você está produzindo 20 mil peças, $2.000 não parece nada. Então, vai variar se você vai produzir aquilo em escala e em quantos produtos você pretende botar aquilo. Acho que acaba sendo como a indústria mesmo faz, né? Que é proteger o que é mais tradicional, mais clássico da empresa, né? Então, o Pedro, ele tem marca registrada para logo dele, né? Que está estampada... Não tem. No YouTube, acho que não está. Mas não tem pergunta no chat. Não, no chat não. Então, você acaba protegendo a sua logo. Sim. Sure, Linda, go ahead. Posso fazer um comentário? Sim, claro. Eu acho que a coisa mais fácil realmente é começar um processo para registrar esse direito autoral, então depositar isso. E, por exemplo, na China, nós usamos os registros de direitos autorais que fazemos nos Estados Unidos. E isso tem um valor enorme. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para tirar posts da internet. E esses registros se conseguem de uma forma relativamente rápida. Linda, pelo que eu me lembro dos nossos casos nos Estados Unidos, eu me lembro que você mencionou que quando você consegue um registro de direitos autorais americanos, você consegue uma compensação em um caso, em um processo de direitos autorais. Sim, você precisa ter um registro americano para conseguir uma compensação por danos. Isso é muito importante porque, na maioria dos casos, nos Estados Unidos, você tem esses custos, não é? Cada lado precisa pagar pelos seus custos jurídicos. Então, se você ganha esse caso, você pode usar uma parte dessa compensação para pagar os seus custos. Linda, é caro conseguir esse registro de direitos autorais nos Estados Unidos? Não, só $45. Como eu falei, se vocês entrarem no site do Escritório de Direitos Autorais e fizerem isso sozinho, são $45. Nós ajudamos os nossos clientes no começo para eles entenderem o processo e depois eles fazem isso sozinhos. Isso é muito bom de saber. O que é importante é depositar isso cedo, fazer isso dentro dos 2 primeiros meses. Se você já sabe que vai ser uma estampa de sucesso, façam isso cedo. E quanto tempo que demora para você conseguir esse registro? Você pode fazer um pedido de urgência se você achar que existe uma violação. E se você conseguir isso, o registro sai em 1 mês. Sem isso, pode demorar de 8 a 10 meses. Às vezes demora menos, 5 a 6 meses. Mas isso não é frequente. E vocês podem fazer tudo isso online, sim. E você precisa ter um advogado nos Estados Unidos para depositar esse pedido de direitos autorais, ou você pode fazer isso do Brasil? Você pode fazer isso do Brasil? Sim, eu acredito que vocês conseguiriam depositar isso do Brasil. O que é importante é saber o que colocar no formulário. Sim, claro, é importante saber o que colocar no formulário antes de depositá-lo. Sim, tem algumas interpretações que variam de país a país. Então, por exemplo, se foi um trabalho comissionado, existem definições diferentes. Então, quem foi contratante, quem foi contratado. Nos Estados Unidos, normalmente a empresa é proprietária desses direitos e existem essas diferenças. Então, temos o ano da criação, a primeira publicação, nome do trabalho.
que tipo de trabalho. A descrição é muito importante aqui. Claro que queremos evitar algumas palavras, e todas essas referências estão no site do Escritório de Direitos Autorais americano, que está disponível para o público, tem muitas informações lá. E então vocês podem acessar essas informações. E claro que é bom ter um advogado na primeira vez, para vocês entenderem o que eles querem. E queremos evitar algumas palavras no formulário. Sim, então temos que tomar cuidado. E, por exemplo, se esse trabalho veio de um trabalho anterior, falar de que materiais foram adicionados. Existem formas diferentes de fazer essas descrições. Ok. Muito obrigado. Temos alguma pergunta? Não? Ok, tá bom, Linda. Acho que terminamos. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, prazer conhecer vocês. Todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada.